Olá, meus amigos. Vamos para a terceira aula de Lei Orgânica do Distrito Federal. Nós paramos no artigo 17 na aula anterior e na sequência nós vamos ver o artigo 18 da LODF. Esse dispositivo ele é um pouco meio que reprodução do artigo 19 da Constituição. Ele traz o que é vedado ao Distrito Federal. Então a ODF tem 4 vedações. Uma tem a ver com subvencionar religião, subvencionar cultos religiosos. Como o nosso país é um país laico, ou seja, não existe uma religião oficial, essa é uma vedação que vai ser imposta tanto à União como aos estados, municípios e também ao Distrito Federal. Então, a primeira vedação, o DF não pode subvencionar igrejas e cultos religiosos. O DF também não pode recusar fé aos documentos públicos. Então, sempre que uma pessoa apresentar um documento público, seja ele federal, estadual ou municipal, o DF não pode questionar a sua veracidade. Esse documento público goza de fé pública, razão pela qual o DF não pode afirmar que aquele documento é falso. É uma vedação, tanto constitucional quanto da LODF. A terceira vedação que para o DF é justamente a propaganda, né? O DF não pode subvencionar propaganda partidária ou propaganda que não tenha uma finalidade pública. Isso é proibido, é vedado ao Distrito Federal. Por fim, o DF ele tem como quarta vedação doar imóveis. O DF não pode doar imóveis. O DF também não pode constituir sobre esse imóvel um ônus real. O que seria um ônus real? Quando você vai comprar um imóvel, você pede uma certidão de ônus reais num cartório. Essa certidão vai indicar se aquele imóvel está livre e desembaraçado ou sobre ele graça uma penhora, uma hipoteca. Se isso acontecer, é evidente que você não vai comprar esse imóvel. Não, sem uma negociação de preço, esclarecimento maior do que está acontecendo. Para o DF, então, está proibido doar imóveis ou sobre eles constituir um ônus real. Da mesma forma, o Distrito Federal também não pode perdoar dívidas. O perdão dessa dívida, na letra da LODF, está como remissão fiscal. Remissão fiscal é perdão de dívida. Não pode. Também não pode dar isenção fiscal. Então, na verdade, o inciso 4º desse artigo 18 nos traz 4 vedações. O que o DF não pode? Doar imóveis, constituir sobre eles um ônus real, conceder isenção fiscal ou remissão de dívida, isso aí seria o perdão, salvo se houver autorização legislativa. Caso a Câmara Legislativa do DF autorize, aí sim, pode doar imóveis, pode constituir sobre eles um ônus real, pode conceder isenção fiscal ou mesmo uma remissão de dívida, mas só com a autorização legislativa. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo 18. Ele vai aglutinar, claro que eu fiz um breve resumo, mas o que eu disse está estampado nesses 4 incisos aqui do artigo 18. E o mais importante de todos, este último aqui, no que tange a doação de imóveis, constituição de ônus real sobre eles, isenção fiscal, remissão de dívida, depende da autorização legislativa e, remissão. Lembre-se, isso aqui é perdão de dívida. Não pode perdoar uma dívida sem autorização da Câmara Legislativa. Quer um mnemônico para guardar o que é uma remissão? Simples, porque tem remissão com C cedilha. Você vai à missa, missa com 2 S's. Você vai à missa pedir perdão. Então, remissão, lembra de missa, perdão, remissão é uma perdão de dívida. É isso que consta do nosso artigo 18. E aí a gente inaugura agora um novo tema, que é a administração pública do Distrito Federal. Tema tratado no artigo 19. A administração pública também consta da Constituição Federal, só que lá está no artigo 37, aqui já é o artigo 19. A Constituição, ela nos traz 5 princípios, de administração. O DF traz um pouco mais. Tem um princípio que consta da Constituição e não consta da LODF. Como também a LODF tem princípios que não constam da Constituição Federal. Qual é o princípio da Constituição que não consta na LODF? Dá uma olhadinha aqui no nosso quadro. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedecerá aos seguintes princípios. Esse aqui está na Constituição, esse também e esse também. Faltou aqui a eficiência. Eficiência não consta da Lei Orgânica do Distrito Federal, consta da Constituição Federal. A LODF só tem legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não tem eficiência na LODF. Legalidade, turma,
significa que o Estado só pode fazer aquilo que a lei determina, diferente do particular. O particular ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Então você pode fazer o que você bem quiser da sua vida, você tem livre arbítrio, faça o que a sua vontade quiser, desde que não haja uma lei proibindo. Já o DF não tem essa liberdade. O DF, como integrante da administração pública, ele só faz o que a lei manda. E fazer o que a lei manda nada mais é do que o respeito ao princípio da legalidade. Ao implementar os serviços, ao exercer as suas funções, o DF ele tem que ter uma finalidade pública. Ele não pode beneficiar determinada pessoa. Se ele fizer isso, está ferindo um princípio básico de administração, que é a impessoalidade. Então, por exemplo, um administrador regional, ele não pode asfaltar uma rua só porque tem os amigos dele naquela rua. Se fizer isso, está ferindo qual o princípio de administração? Impessoalidade. A administração ela tem que ser impessoal, ela tem que buscar o bem público, o bem maior. Terceiro princípio, moralidade. Então, tem muita gente que fala assim, isso é legal, mas é imoral. Se algo é imoral, fere um princípio de administração. Ele tem que ser punido do mesmo jeito. Não é porque fere a moralidade que isso pode ser feito. Pelo contrário, isso que as pessoas falam no dia a dia, tá? É imoral, mas não tem nada que proíba na lei. Isso aí contraria o princípio da administração. Moralidade tem a ver com ética, com a busca do bem comum. O administrador que desrespeitar o princípio da moralidade, ele tem que ser retirado do cargo, ele tem que ser punido, porque moralidade é um princípio básico de administração. Consta tanto da Constituição quanto da LODF. E os atos administrativos, obviamente, devem ser públicos. Publicidade é o próximo princípio. A Constituição acrescentaria a eficiência. A LODF não consta eficiência, mas acrescenta novos princípios para a administração. Todos eles são muito bem-vindos porque ajudam, né, na execução da finalidade pública. Vamos ver que outros princípios são esses. Transparência das contas públicas, evidente, né? Isso até decorre da publicidade. Razoabilidade, motivação e interesse público. Eu vou destacar aqui a razoabilidade. Geralmente a razoabilidade ela vem acompanhada de proporcionalidade. Como que você vai saber se algo é razoável? É muito simples. Basta você usar o binômio necessidade-utilidade. Pergunte, isso é necessário? Isso tem alguma utilidade? Se a sua resposta for negativa, o que está faltando? Razoabilidade. Tá? Então, para ver se um ato praticado pela administração primou pela razoabilidade, faça uma pergunta a si mesmo. Qual é a sua opinião? Você acha aquilo necessário? Acha aquilo útil? Você acha importante o Estado criar um novo hospital, construir uma nova escola? Evidentemente que sim. Então, a razoabilidade impende o administrador a buscar a finalidade pública. Agora, se o administrador fizer algo que você repute, você e a sociedade, desnecessário ou sem utilidade, obviamente que feria um princípio da administração, que seria a razoabilidade. Eu fiz um esqueminha aqui, sobre a administração pública, extraindo lá do artigo 18, e está aqui, a administração pública ela é direta ou indireta. A administração direta, nós vamos ter o poder executivo, vamos ter o poder legislativo. No âmbito do poder executivo, as secretarias de governo. Então, tudo isso é administração direta. Já a administração indireta, ela vai criar novas pessoas jurídicas. As entidades da administração indireta, elas possuem patrimônio próprio, elas possuem autonomia. Que entidades são essas? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Geralmente, a LODF faz a seguinte referência: administração direta, autarquias e fundações de um lado, empresas públicas e sociedades de economia mista de outro. Isso acontece, turma, por conta de várias razões. Uma delas pode ser o regime jurídico que rege os seus servidores. Direta, autarquias e fundações têm um regime jurídico único. Empresas públicas, sociedades de economia mista, já segue a CLT. Para ingressar tanto na direta quanto na indireta, eu preciso de concurso público. Mas a diferença, basicamente, está no estatuto e nas regras de aposentadoria. Então, o que eu falar para a administração direta vale para autarquias e fundações, as demais integrantes da administração indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista, vão seguir as regras da CLT e vão se aposentar pelo INSS. Então, basicamente, é essa diferença que nos interessa no estudo da LODF. Como é que eu crio uma entidade da administração indireta? Nosso quadro aqui traz essa resposta. Eu tenho, então, a administração direta e tenho a administração indireta. Para criar
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, depende de lei específica. O que é uma lei específica? É uma lei que só vai tratar desse assunto. Geralmente, os parlamentares, eles ao elaborarem uma lei, eles tratam de vários assuntos na mesma lei. Mas em algumas situações, a LODF vai pedir uma lei específica. É um recado à Câmara Legislativa. Faça uma lei que trate apenas da criação da entidade da administração indireta. Isso é uma lei específica. Criei, então, por lei específica. Agora você tem que tomar cuidado. Dá uma olhada aqui no quadro. Para a empresa pública, para a sociedade de economia mista, a extinção ou privatização depende de lei aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Então, para criar lei específica, e o quórum, maioria relativa, tá? Basta obter a maioria. E para extinguir ou privatizar, agora eu vou precisar de uma lei aprovada por 2/3. Para criar é super fácil. Agora, para extinguir ou privatizar já é mais complicado, porque o quórum é muito mais qualificado. São exigidos 2/3, tá, de parlamentares, mas isso só se refere a empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, recapitulando, o que o nosso quadrinho traz? Para criar as entidades da administração indireta, eu preciso de uma lei específica. No que tange especificamente a empresa pública e sociedade de economia mista, a sua extinção ou privatização vai depender de lei também. Só que é uma lei que tem que ser aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Considerando que a Câmara Legislativa do DF possui 24 parlamentares, eu vou obter o 2/3 da seguinte forma: 1/3, 8, 2/3, 16. Preciso de 16 votos. Agora, para aprovar a criação por lei específica, basta a maioria simples. Esse quórum, maioria simples, maioria absoluta, a gente vê lá no processo legislativo. Por hora, guarde apenas isso. Para criar entidades da administração indireta, lei específica. Na administração indireta, especificamente, empresa pública e sociedade de economia mista, para que elas sejam extintas, a lei tem que ser aprovada por 2/3. Então vamos prosseguir aqui, esse artigo 19 é super rico em detalhes. Vamos falar aqui um pouquinho então do acesso aos cargos públicos, né? O objetivo de vocês é ingressar num cargo público. E para você ter esse acesso depende de concurso público. Concurso público, ele tem uma validade, não pode ser eterna. A validade é até 2 anos. Repare que não é de 2 anos, a validade é até 2 anos. E esse prazo pode ser prorrogado por até 2 anos também. Tranquilo? Validade 2 anos, prorrogação até 2 anos. Quem é que pode fazer concurso? Segundo a LODF, né, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros, nos termos da lei. Não obstante a Constituição Federal fazer referência a estrangeiros e brasileiros, a LODF não permite o ingresso de estrangeiros nos quadros do serviço público. Cargo público no DF é somente para brasileiros. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse inciso, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Quando você, servidor, ingressa através de concurso, depois de um tempo você adquire a estabilidade. Mas algumas pessoas ingressam no serviço público através de nomeação, indicação, são os cargos em comissão. Esses que são nomeados para o cargo em comissão não têm estabilidade, eles são demissíveis a qualquer momento, tá? Por isso que a demissão se chama ad nutum, nem precisa motivar. Entrou fácil, também vai sair fácil. E aquilo que eu havia falado está aqui, ó, no inciso 3º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, ó, por igual período. Se falar que o prazo de validade é de 2 anos, está errado. É de até 2 anos, da mesma forma a prorrogação. O inciso 5 traz uma regra de extrema importância, tá? É vedada a estipulação de limite máximo de idade para ingresso por concurso público na administração direta, indireta ou fundacional, respeitando-se apenas o limite para aposentadoria compulsória. Vamos estudar um pouquinho esse dispositivo. Então, você quer fazer concurso para o Distrito Federal. O que você já sabe? A LODF proíbe, não tem essa história de idade máxima. Independentemente da sua idade, você pode fazer o concurso. Agora, se você
já tem os 70 anos, não tem como você ingressar no serviço público. Por quê? 70 anos é a idade máxima, é a idade com que os servidores se aposentam compulsoriamente. Então, o único limite permitido pela LODF é o limite máximo para aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos. Tirando essa situação, não existe limite máximo de idade para você ingressar no serviço público do DF. Ah, mas tem aquela história da polícia militar, né? A polícia militar, quando ela promove os seus concursos, tem lá uma idade máxima. Lembre-se que a Polícia Militar do Distrito Federal, ela é um serviço organizado e mantido pela União. Por isso, a LODF não poderia se intrometer, ela não poderia ser aplicada a esse serviço. Então, a exceção seria a Polícia Militar. Lá sim, tem que ter uma idade máxima para você fazer o concurso para soldado, mas a PM não vai se submeter à LODF porque não é um serviço do Distrito Federal. Voltando aqui para o nosso quadrinho, ó. Tem também a possibilidade de reserva de percentual para o pessoal com deficiência. Tem também casos de contratação temporária, tudo isso é previsão lá do artigo 19. E lei, tá? Lei disporá sobre psicotécnico para ingresso no serviço público do DF. Então, eu vou destacar desse slide duas informações. Primeiro, não tem idade máxima para você ingressar no serviço público do DF. A única idade máxima que pode ser imposta é a de 70 anos para a aposentadoria compulsória. E os testes aqui, os concursos aqui do Distrito Federal, eles podem ter psicotécnico? Sim, desde que tenha uma lei autorizando essa fase no concurso, tá? Então, depende de lei, o exame psicotécnico nos concursos do Distrito Federal, é isso que eu destaco aqui nesse slide. Vamos ver o seguinte. Cargos em comissão. Então, eu disse, você pode ingressar no Distrito Federal de duas formas. Ou você entra por concurso, ou entra num cargo em comissão. Esses cargos em comissão, eles são divididos. Cargo em comissão propriamente dito e funções de confiança. Cargo em comissão é para direção e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento é um cargo em comissão. Aquelas situações em que você não é diretor, não é um assessor, não funciona diretamente chefiando pessoas, aí é uma função de confiança, né? Gratificação baixinha. E a LODF traz uma regra reproduzindo o que diz a Constituição, o seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui embaixo. Funções de confiança, ou seja, aquelas menos importantes, 100% é para servidores efetivos. Somente servidor concursado é que pode ocupar uma função de confiança, é aquela que a remuneração é baixinha. Agora, os melhores, os cargos em comissão. Esse daqui, ó, pelo menos 50% é para os servidores efetivos. E os demais 50%? Aí, o nomeante, ele pode trazer alguém de fora, tá? Aqui o percentual cai pela metade. Então, no que tange aos cargos em comissão, depende. Se é função de confiança, é 100% para os servidores efetivos. Se é o cargo em comissão, que é aquele de direção, chefia e assessoramento, pelo menos 50% é para os servidores efetivos. Tem alguma exceção? Claro, sempre tem exceção, né? Esses percentuais, eles não se aplicam aos gabinetes dos deputados distritais. Esses percentuais não se aplicam aos gabinetes das lideranças partidárias. Para esses, o percentual não existe, eles podem trazer gente de fora para ocupar os cargos em comissão. Ainda no que se refere aos cargos em comissão, duas observações. A primeira, quem pratica um ato tipificado como causa de inelegibilidade, ou seja, um impedimento para se candidatar, não pode ser nomeado para função de confiança e para cargos em comissão. É uma vedação prevista no artigo 19, parágrafo 8º da LODF. Outra vedação, outra impossibilidade é uma prática, né, terrível, né, que atrapalha demais o serviço público, que é o nepotismo. Nepotismo vai ser tratado lá no finalzinho do artigo 19, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos parágrafos 8º, 9º e 10º. O que diz o parágrafo 8º? É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Especificamente no que tange ao nepotismo, fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral ou por afinidade, ó, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendido na vedação o ajuste mediante designações recíprocas. O que isso significa? Vamos lá. Então, eu tenho a possibilidade de nomear livremente função de confiança, cargo em comissão. Quem é que eu não posso nomear? Quem praticou um ato tipificado como causa de inelegibilidade. Quem mais eu não posso nomear? Cônjuge, companheiro e parente até o terceiro grau. Esse parentesco pode ser em linha reta ou na linha colateral. O que eu tenho na linha reta? Filhos e netos, pai e mãe, avô e avó. Esse é o parentesco em linha reta. Na minha linha colateral, aí eu passo para irmãos, tios e por aí vai. Como é que eu faço a contagem do grau de parentesco? Meu filho, na linha descendente, na linha reta descendente, é parente de primeiro grau. Meu neto, na linha reta descendente, parente de segundo grau. Na ascendente, pai e mãe, primeiro grau, avô, avó, segundo grau. Então veja que a contagem é reta. Se eu quiser ir para a linha colateral, eu tenho que buscar, por exemplo, meu irmão. Para chegar no meu irmão, em quem é que eu passo? No meu pai, na minha mãe, que já são meus parentes de primeiro grau. Logo, o meu irmão é um parente de segundo grau. E o filho do meu irmão, o meu sobrinho, aí já é terceiro grau na linha colateral. Então eu tenho que fazer uma árvore genealógica para poder saber como é que eu conto os graus de parentesco. Então, até o terceiro grau, ou seja, meu sobrinho não pode, meu tio também não posso nomear, porque está dentro do nepotismo. E o parentesco pode ser também por afinidade. O que é por afinidade? As mesmas pessoas que por sangue são meus parentes, eles serão meus parentes também no caso de um casamento. Então, o filho da minha esposa é meu enteado, ele é meu parente por afinidade. A mãe da minha esposa é minha sogra, é minha parente por afinidade. Então, quem é parente meu, eu transponho para minha esposa e os dela também eu não poderei nomear. Então, quem que eu não posso nomear? Filho, neto, pai e mãe, avô, avó, irmão, sobrinho, tio. Esses parentes da minha esposa também não podem ser nomeados, porque isso seria o quê? Nepotismo. Então, quem que eu não posso nomear da minha esposa? O filho dela, que é meu enteado, o irmão dela, que é meu cunhado, pai e mãe dela, que são sogra e sogra, o avô e o avó dela. Então, essas pessoas não podem ser nomeadas porque o nepotismo alcança até o terceiro grau. Mas tem uma possibilidade. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 10. A vedação de que trata o parágrafo 9º não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada ocupada. Então, o que nós vimos? Se por acaso eu sou diretor de uma entidade da administração direta, e aí eu quero nomear um parente até o terceiro grau, eu não posso fazer isso. Isso é nepotismo. Todavia, se esse meu parente fizer certinho o concurso, né, e ingressar naquele órgão que eu poderei nomeá-lo, não tem problema, porque nesse caso ele ingressou no serviço público pela porta da frente mediante um concurso público. Reparem que o parágrafo anterior, o parágrafo 9º, ele fala em designações recíprocas. O que é isso? Nepotismo cruzado. Já que eu não posso nomear os meus parentes, eu poderia combinar com o diretor de um outro órgão, tá? Que ele nomeasse um parente meu e, em troca, eu nomearia um parente dele. É o que a gente chama de nepotismo trocado. Isso também está proibido. Dá uma olhadinha aqui no dispositivo. Ó. Compreendido na vedação o ajuste mediante designações recíprocas, nepotismo cruzado. Então, para burlar o sistema, algumas autoridades elas faziam isso, acordo com outro diretor, ó, eu nomeio o seu parente, você nomeia o meu. Isso está proibido. Você pode pensar assim, aí como é que a gente vai saber que houve isso? Olha, no serviço público tem tanta fofoca que se isso acontecer, alguém vai denunciar para os órgãos de corregedoria que um parente de um diretor veio para cá e o parente desse daqui foi para lá. No final das contas, isso vai aparecer, então não há um mecanismo de controle, a não ser que o sobrenome indique.
tá? Mas nem sempre o sobrenome é uma forma de você obter essa informação, de modo que os servidores terão que fiscalizar as nomeações. É por isso que sai no Diário Oficial, para a gente poder fazer o controle, né, e evitar essa prática tão ruim para a administração, que é o nepotismo. Vamos prosseguir aqui então no estudo, né, do artigo 19, e na sequência ele me traz a remuneração do servidor público. A principal informação referente à remuneração do servidor é justamente o teto de pagamento, tá? É justamente o que está aqui, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de quaisquer dos poderes e dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadorias e pensões, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Distrito Federal e territórios, na forma da lei, não se aplicando o disposto nesse inciso aos subsídios dos deputados distritais. Então, ó, dá uma olhada, continua aí, ó. Teto do serviço público, subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, na forma da lei. Mas esse teto não se aplica ao subsídio de deputado distrital e também não se aplica empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias que não receberem recursos do DF para pagamento das despesas de pessoal ou de custeio em geral. O teto no serviço público, turma, federal, estadual, municipal ou distrital, tem amparo constitucional. Artigo 3711. No Brasil, ninguém pode ganhar mais do que o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Todavia, a Constituição permite que no âmbito estadual, no âmbito distrital, seja adotado o subsídio de desembargador como teto único. Então, no Distrito Federal, ninguém poderia ganhar mais que o subsídio de um desembargador do TJDF. Mas quem é que não se submete a esse teto? O deputado distrital. Isso é bom ou é ruim? É bom. Por quê? Porque o deputado distrital, ele já tem um teto próprio. O teto dele é o subsídio de deputado federal. Como um deputado federal não pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, como a Constituição Federal dispõe que deputado estadual e distrital não pode ganhar mais que 75% do subsídio de um deputado federal, na verdade, quando um deputado distrital não se submete ao teto do DF, isso não é nenhum privilégio, isso não é nem bom. Sabe por quê? Porque o teto dele é até menor. Ele poderia ganhar igual desembargador do TJDF. Desembargador do TJDF pode chegar a 90,25% do subsídio de ministro do STF, enquanto que um deputado distrital não vai passar de 75% do subsídio de deputado federal. É muita informação, né? Vamos lá por partes. Distrito Federal. Qual é o teto? Subsídio de desembargador do Distrito Federal. Esse teto é para todo mundo? Não. Não se aplica a deputado distrital. É só isso que você precisa saber, tá? Eu só expliquei que isso não é um privilégio. Quem é que não se submete ao teto do DF? Deputado distrital. Quem mais? Se você trabalha numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista que não recebe recursos do Distrito Federal, ou seja, ela é autossuficiente, ela também não se submete ao teto de desembargador do Tribunal de Justiça. Por outro lado, se é uma empresa pública que recebe dinheiro do governo, uma empresa pública que não é autossuficiente, ela vai ter que se submeter ao teto. Ou seja, ninguém nessa empresa pública, nessa sociedade de economia mista, poderá ganhar mais que subsídio de desembargador. Mas veja bem, o teto está aí implantado. E a gente vê na televisão várias pessoas que recebem acima do teto. Constitucionalmente falando, isso só é possível se essa verba for indenizatória. Se ela tiver caráter indenizatório, pode passar o teto. Está lá. Vamos ver aqui o nosso quadrinho. Cuidado! Para efeito do limite remuneratório, de que trata o inciso 11, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório prevista em lei. Então, eu tenho o teto, subsídio de desembargador do TJDF, e não entra nesse teto a parcela que tem caráter indenizatório. O que é indenização? É um conceito até vago, mas é a lei que vai cunhar essa natureza jurídica. Então, a lei que cria o valor a ser pago, ela vai dizer, ó, isso aqui tem natureza indenizatória, isso aqui não tem natureza indenizatória. Se é indenização,
pode superar o teto. Então, essa é a informação mais importante sobre remuneração do servidor. Mas existem outras informações. Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho. Então, já destaquei, ó, teto, subsídio de desembargador do Distrito Federal. Outra informação é essa aqui, ó, a revisão geral, né? Isso aqui não acontece na prática, mas deveria. Anualmente, os servidores, de um modo geral, deveriam receber um reajuste linear, uma chamada revisão geral. Ela deveria ser anual e conceder o mesmo índice para todos os servidores, tá? Isso não acontece, mas não é porque não acontece que a gente vai deixar de aprender. O certo seria uma revisão geral anual, com um reajuste linear para todos os servidores do Distrito Federal, conforme está previsto na LODF. Outra coisa importante que a gente tem que destacar: os vencimentos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Na prática, isso também não acontece, mas deixa para lá. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, tá? Ressalvado o disposto no inciso anterior, seria do Poder Legislativo e do Poder Executivo, e no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, tá? Então, tem várias regrinhas aqui específicas dos servidores públicos, nada muito relevante, até porque isso nem é muito cobrado em prova. O importante nessa parte de vencimentos é justamente o teto, né? Desembargador do TJDF, é um teto único para o Distrito Federal, vale para governador, vale para secretário de Estado, vale para o funcionalismo como um todo. Para que não vale o teto? Deputado distrital e para você que trabalha numa empresa pública ou sociedade de economia mista que não recebe recurso do Distrito Federal para o custeio de pessoal ou para o custeio em geral. Verba que não consta, que não entra no cálculo do teto. Verba de caráter indenizatório. Fora isso, lembrar que a revisão deveria ser geral, deveria ser anual, reajuste linear para todos os servidores, não acontece na prática, mas está lá na LODF. Esse artigo 19 ele é muito extenso, várias informações relevantes, de modo que a gente dá uma paradinha por aqui, daqui a pouquinho a gente começa aí com a segunda parte, para a gente acabar, liquidar com esse artigo 19. Então, espera aí que eu estou voltando com a segunda parte.